É só alguma personalidade se envolver em polêmica que a internet corre para desenterrar umas postagens antigas. Uma prova de que tudo que vai, volta, inclusive as nossas palavras. Não é à toa que criaram aquele ditado: quem tem tweet, tem medo. Esse ano os arqueólogos da internet tiveram muito trabalho. Desde que o youtuber Cocielo decidiu fazer comentários racistas no seu Twitter e chamar isso de piada, a internet se armou de picaretas e foi atrás de um monte de postagem em todo o tempo de uso da plataforma para provar que há muito tempo esses comentários já vinham sendo feitos. O Cocielo chegou a se desculpar tanto com uma declaração em texto quanto um vídeo, e eu não quero entrar na discussão sobre o que ele fez porque acho que tem pessoas que vivenciam e estudam o racismo muito mais do que eu e podem falar melhor sobre isso. É que a partir desse rolo todo, o ator Bruno Gagliasso também se manifestou, dizendo que as pessoas boicotassem o Cocielo. O que ele não contava é que o MBL também ia fazer o seu próprio trabalho de escavação e encontrar uns tweets antigos do ator em que ele fazia comentários homofóbicos, chamando isso de piada. Ambos os casos servem para trazer à tona o tanto que a gente está exposto na época das redes sociais. Nunca na história do universo a gente esteve tão conectado. A conexão é tanta que aquela separação entre virtual e real começa a se desaparecer. O passado se torna tão próximo que está a um clique de distância. E tudo que a gente já fez e foi registrado pode ser acessado quando for conveniente. Toda essa situação gerou um desespero geral de youtubers correndo para apagar suas postagens antigas. Inclusive, não vou mentir, eu quando comecei o projeto apaguei tudo que tinha no meu Twitter. Não que tivessem coisas muito horrorosas, mas é porque o trabalho que eu desenvolvo hoje não tem nada a ver com o que eu tweetava na época, sei lá, em 2010, quando eu era aluno da faculdade de comunicação, que era quando eu usava o Twitter, né, Moima? Aulas de oficina de fotografia serviam pra isso. E o nosso direito de seguir em frente, de deixar as coisas do passado, de fato, no passado. O que acontece com ele? Eu fui pesquisar e encontrei uma parte do direito chamada de direito ao esquecimento, ou direito de ser deixado em paz. Basicamente, é um direito que visa assegurar a dignidade das pessoas, inclusive num processo de mudança, de renovação, de elas poderem se tornar, né, pessoas diferentes de quem elas foram, poder compensar pelo que elas fizeram no passado e serem vistas pelo que são no presente, e não pelo que já foi feito. Então por essa lógica, a gente deixa pra lá, que as pessoas já foram escrotas na vida. Não é bem por aí. O que eu achei muito legal quando eu fui pesquisar é que o direito ao esquecimento, ele com frequência se encontra com o direito à liberdade de expressão e o direito à memória, que é justamente, né, o negócio do oposto. O que diz isso? É que toda vez que revisitar o passado de uma pessoa for importante para a compreensão da história, para a conservação e para o entendimento da memória daquela sociedade, daquela comunidade, isso pode ser feito. E aí garante-se a liberdade de expressão, principalmente pensando em mídia, de se visitar este passado. No caso aqui, por exemplo, a gente está falando de produção de conteúdo. Então, quando a gente vai lá para 2009, entender que tipo de conteúdo estava sendo produzido naquela época, para falar de que tipo de conteúdo está sendo produzido hoje, isso ajuda a gente a lembrar que, não muito longe de hoje, as pessoas achavam que era válido fazer piada e chacota de grupos ditos minoritários para fazer graça na internet. Se a gente entende que isso está mudando, a gente começa a identificar também as pessoas que continuam conservando aquela forma de se fazer humor que fazia a manutenção de um sistema de opressões. Visitar esse passado ajuda a gente a entender quem que evoluiu o seu humor junto com as discussões de direitos humanos e quem continua um trogloditazinho, convenhamos. Então, caros grãozinhos, peguem suas tochas e vamos atrás de crucificar as pessoas. Brincadeira, não é bem assim. Porque o direito ao esquecimento ele surgiu justamente no contexto de pessoas que adentraram o sistema carcerário por algum crime que tinham cometido, pagaram a sua pena com a sociedade e, uma vez sendo reinseridas, queriam poder deixar essa parte da vida para trás, né? Já que elas já haviam pago as contas dela, né? Independente da gente concordar ou não com isso, já que elas já tinham cumprido sua sentença, que elas pudessem então seguir em frente, começar do zero, né? Ter uma vida digna, já que teria ficado
Como é que chama isso aqui? Kids. Já que teriam ficado kits com a sociedade. O que eu acho um absurdo. Porque não há nada no mundo que você possa fazer que ficar preso num concretinho alguns anos vá colocar você kit. Mas enfim, outras discussões. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar o histórico dessas pessoas que a gente tá trazendo lá do túnel do tempo, né? Vou focar no Bruno Gagliasso, sim, porque acho muito claro o tanto que ele vem há já uns 2, 3 anos defendendo a diversidade, né? A gente tem vários casos na mídia, vou pedir pra pular aqui assim, ó, na tela. Matérias, faz essa pesquisa aí. Isso sou eu preguiçoso que não quis fazer o roteiro direito, tô mandando a edição pesquisar. Beijo, Mari Moema, maravilhosas. E vem já então há muito tempo se esforçando pra falar a favor da diversidade sexual, diversidade de gênero, diversidade étnica, racial. Ele vem fazendo isso há muito tempo. Então quando a gente busca algo lá no passado dele, né, que foi ofensivo sim, não é pra passar pano, mas a gente entende que desde que isso aconteceu, houve um processo de mudança que faz ele produzir o conteúdo que ele produz hoje. Porque, convenhamos, todo mundo produz conteúdo, né? A gente posta coisa no Instagram, etc. Isso é produção de conteúdo. Já o youtuber, ele pediu desculpas. E aí acho que resta agora a gente ficar atento. Além das desculpas, ele vai fazer mais alguma coisa para compensar o que foi feito, as ofensas que ele proferiu, né, as pessoas que ele ofendeu? Vale a pena lembrar, inclusive, que racismo é crime desde 1989, é um crime inafiançável e é um crime imprescritível. Isso vem de uma decisão do STF há alguns anos atrás, se não me engano em 2015, eles julgaram uma injúria racial de 2009 e decidiram isso, não prescreve. Se você foi racista não sei quantos anos atrás, você ainda pode e deve pagar por isso hoje. E aí vem da gente também ter um bom senso. A gente quer que essas pessoas paguem num sistema penitenciário que marginaliza pessoas, aproxima elas de crime, de drogas, de muito mais violência, ou a gente vai ficar atento e cobrar dessas pessoas que compensem a partir de atitudes, da influência que elas têm. Quem poderá dizer, não é mesmo? Porque não tem ninguém que defina essa pena que não é judicial, ela é moral. Quando a gente olha, por exemplo, para empresas, tem várias empresas que no passado fizeram campanhas racistas, LGBTfóbicas, machistas. Tem marca de cerveja que já foi extremamente machista e, com o passar dos anos, foi se esforçando para ter um novo posicionamento no mercado, né? De quem defende a igualdade racial, a igualdade entre gêneros, a liberdade sexual. Isso vem com o tempo, né? Não basta só fazer uma campanha ou outra. Tem a ver com a construção de uma história que cria essa nova narrativa e tem a ver também com o interior dessas empresas, né? Porque não adianta você fala que você faz uma campanha, por exemplo, sobre feminismo, né? E falando da importância do direito das mulheres de escolher, mas não tem igualdade de gênero entre seus funcionários. Você faz uma campanha com um casal gay, mas o presidente da tua empresa diz que a gente tem que combater o casamento homoafetivo. Ou então você até coloca pessoas com deficiência dentro do ambiente de trabalho, mas não se esforça para incluí-las nas atividades da empresa, né? Tanto do dia a dia comercial, como também as atividades de lazer, de confraternização, porque tudo isso faz parte. Se essa compensação é um desafio tão grande para empresas gigantescas, grandes personalidades e para o nosso sistema judiciário, imagina o que isso não significa para a gente que é um só. Fica mais fácil se a gente olhar para dentro, para si mesmo, botar a mãozinha no coração, identificar e reconhecer. Eu já fui preconceituoso e já expressei meus preconceitos de forma violenta. Eu já contribuí para a violência no mundo. E aí a gente olha para frente e tenta fazer melhor. Então curte esse vídeo para ajudar mais pessoas a vê-lo. E aí quando você for comentar, diz aí se alguém te inspira nesse sentido, se você conhece alguém que já foi uma pessoa de expressar muito preconceito, já foi uma pessoa muito violenta, mas com o passar do tempo se transformou e hoje pode ser uma boa referência para que mais pessoas façam o mesmo.
Vale gente famosa, vale titio, avô, namorado, vale empresa, vale tudo. Isso é coisa boa da gente não esquecer, de pessoas que construíram esse caminho para ir em direção a um mundo melhor. E aí, aprendendo esse caminho, a gente vai todo mundo junto. Vamos junto?